Você já se sentiu preso? Como se um peso pesado estivesse te esmagando e não houvesse saída? O povo de Israel conhecia muito bem essa sensação. Era um tempo sombrio. Eles haviam novamente virado as costas para Deus, esquecendo os milagres e as promessas. E quando se afastaram de seu protetor divino, encontraram-se vulneráveis e expostos. Esse vazio espiritual criou um vácuo, que foi rapidamente preenchido por um inimigo cruel e impiedoso. A terra prometida para fluir leite e mel agora se afogava em desespero. A origem de seu sofrimento tinha um nome: Jabim, o rei de Canaã, que reinava com mão de ferro de sua fortaleza em Hazor. Mas o rosto de sua opressão era Sísera. Ele era o comandante do exército de Jabim, um homem de eficiência brutal e crueldade arrepiante. Sísera não era apenas um soldado, ele era um símbolo do poder cananeu, comandando 900 carros de ferro. Estes não eram simples carroças de madeira, eram o equivalente dos tanques do mundo antigo, trovejando pelas planícies, esmagando tudo e todos em seu caminho. Por 20 longos anos, Sísera e seus carros atormentaram os israelitas, um lembrete constante e opressor de sua impotência e afastamento de Deus. O peso dessa opressão era insuportável. Cada dia era uma luta pela sobrevivência. Cada colheita corria o risco de ser roubada. Cada família vivia sob a ameaça constante de violência. O riso das crianças foi substituído pelo silêncio do medo. Os cânticos de adoração se transformaram em gritos desesperados por ajuda. O povo estava quebrado, seus espíritos esmagados. Eles haviam esgotado todas as suas próprias forças e não tinham mais para onde recorrer. Foi neste lugar de absoluto desespero, quando toda a esperança humana estava perdida, que eles finalmente clamaram ao Senhor. Suas vozes, fracas e tensas, subiram dos vales colinas, um apelo coletivo por libertação. Esse clamor por ajuda não passou despercebido. O céu ouve com mais atenção quando os corações estão mais partidos. Deus, em sua misericórdia duradoura, ouviu a angústia de seu povo. Ele viu seu sofrimento e soube que o tempo de sua libertação estava próximo. O palco estava sendo montado para um confronto dramático, que colocaria o poder de um império contra a fé de poucos. A história de sua liberdade não seria escrita por um grande rei ou um exército poderoso no sentido tradicional. Em vez disso, ela se desenrolaria através dos heróis mais improváveis, provando que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e que ele pode usar qualquer um para realizar seus planos extraordinários. Em meio a essa escuridão, um farol de luz brilhou de uma fonte muito inesperada. O nome dela era Débora. Ela não era uma rainha. Ela não era uma general. Mas era uma profetisa, uma mulher cujo coração estava tão sintonizado com Deus que ela podia ouvir sua voz com clareza surpreendente. Em uma sociedade dominada por homens, Débora ocupava uma posição de imenso respeito e autoridade. Não porque ela exigia isso, mas porque o Espírito de Deus repousava sobre ela de forma tão poderosa. Ela se sentava debaixo de uma palmeira, que passou a ser conhecida como a Palmeira de Débora, Ramá Betel. De toda a terra, o povo de Israel fazia a jornada até ela, buscando sua sabedoria, buscando sua orientação, buscando sua capacidade de resolver suas disputas com discernimento divino. Um dia, sob a sombra familiar de sua palmeira, Débora recebeu uma mensagem que não era uma simples disputa legal, mas um comando divino que mudaria o curso da história de seu povo. Ela convocou um homem chamado Baraque, filho de Abinoão, de sua casa em Quedes. Quando ele se apresentou diante dela, ela não falou com sua própria autoridade, mas com o peso trovejante do Senhor Deus de Israel. Suas palavras eram uma ordem direta. O Senhor, o Deus de Israel, te ordena: vai, leva contigo 10.000 homens, Naftali e Zebulon, e os conduza ao Monte Tabor. Isso não era uma sugestão. Era uma convocação divina para a guerra contra o exército mais temido da região. Baraque,
um militar capaz, ouviu o comando, mas seu coração estava cheio de uma mistura de fé e medo. Ele olhou para a profetisa, o elo tangível com o Deus que o estava enviando para o que parecia uma missão suicida. Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. A resposta de Débora foi imediata e firme, mas carregava uma reviravolta profética. Certamente irei com você. Mas por causa do caminho que você está tomando, a honra não será tua. Pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Com essas palavras, o plano foi posto em movimento. Uma profetisa e um general, unidos por um comando divino, começaram a reunir um exército, fazendeiros pastores para enfrentar o poder de um império. O chamado às armas ecoou pelas colinas de Naftali, pelas colinas de Zebulon. 10.000 homens, alimentados por uma esperança desesperada e pela autoridade da profecia de Débora, atenderam à convocação de Baraque. Do alto do Tabor, avistaram as planícies do rio Quizon. Sísera reuniu todos os 900 carros de ferro e seu vasto exército, confiante na planície. Então, Débora disse a Baraque: Vai, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Ao comando, coragem divina. Com um poderoso grito de guerra, desceram. Quando os exércitos iam colidir, o Senhor desencadeou sua arma. Uma chuva torrencial transformou as planícies em atoleiro. As rodas afundaram, pânico e confusão romperam. A maré virou num instante milagroso. Enquanto seu exército se desintegrava ao seu redor, engolido pela lama e pela espada, Sísera sabia que tudo estava perdido. Sua invencibilidade era uma miragem. O grande comandante, despojado de seu carro, despojado de sua autoridade, fugiu a pé. Seu destino era a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Os queneus, descendentes do sogro de Moisés, tinham um tratado de paz com o rei Jabim, e na mente de Sísera era o único porto seguro. Jael viu o comandante exausto aproximando-se. Entre, meu senhor, entre, não tenha medo. Ela o conduziu para a segurança de sua casa, o espaço privado de uma mulher. Sísera pediu água. Jael foi além. Ela abriu um odre de leite e deu a ele. Depois, cobriu-o com um cobertor pesado, dando-lhe uma falsa sensação de segurança. Cansado, caiu em sono profundo. Um predador que virou presa. Enquanto ele dormia, o plano de Jael ficou claro. Não era misericórdia, era coragem e oportunidade divina. Quietamente, ela pegou 2 itens domésticos, uma estaca de tenda, um martelo de trabalho. Ferramentas de dona de casa, prestes a virar armas de libertadora. Com oração silenciosa, aproximou-se. Em movimento decisivo, colocou a ponta da estaca na têmpora e, com o martelo, cravou-a no chão. Foi um fim brutal e chocante para Sísera. Não houve grande duelo, nem último discurso. Apenas uma mulher quieta e o golpe que cumpriu a profecia de Débora. Logo depois, Baraque chegou à tenda, ainda em perseguição implacável. Jael saiu para encontrá-lo, mas agora com triunfo. Venha, eu lhe mostrarei o homem que você procura. Ela o conduziu para dentro, e lá ele o viu. Sísera, morto no chão com a estaca da tenda ainda em sua têmpora. A caçada havia terminado. O opressor não existia mais. Deus havia usado a tempestade e a coragem de uma mulher para trazer vitória total. Com isso, o poder de Jabim foi quebrado. Os israelitas cresceram cada vez mais fortes até desmantelar o reinado de terror. Os carros enferrujaram, monumento à loucura de confiar na força humana contra Deus. A terra respirou, descanso por 40 anos, cura e restauração.